E nós já vamos começar com essa notícia, então presta atenção. Nessa terça-feira, José Luiz da Atena, ex-apresentador da Band e atual candidato à Prefeitura de São Paulo, estava participando de uma entrevista do G1 Eleições 2024. Quem era a entrevistadora? Natuza Neri, que é jornalista do canal e também comentarista de política. Na ocasião, o Datena, como ele também fez em outras entrevistas, ele não deixava a Natuza concluir a pergunta. E ela foi pegando o ar, foi carregando o especial. Ela foi falando assim, pô, uma hora eu vou estourar com esse babaca aqui. Eu vou explodir com esse homem aqui na minha frente. E explodiu. Aí começou a rolar um bate-boca que durou pelo menos uns 2 minutos e 15 segundos ali, aproximadamente, entre eles. E ela usou, de um conhecimento bem aprofundado para explicar para o Datena o que ele estava fazendo. O bate-boca começou quando a jornalista perguntou sobre a Cracolândia, localizada em São Paulo e conhecida pelo consumo e tráfico de drogas. Sei que é muito difícil sair do papel de apresentador e ir para o papel de entrevistado, mas o senhor precisa me deixar entrevistá-lo. Eu preciso conseguir fazer as perguntas. Só um minutinho. O senhor me deixa terminar de falar? Aí o Datena começa a interromper. Os ânimos aumentaram. E aí ela diz, o senhor precisa ouvir as minhas perguntas. O senhor, candidato, começa a falar antes de eu terminar. Sem papas na língua, Datena interrompeu e retrucou e falou, mas só um detalhe, eu preciso ter o direito de responder. Você disse que eu teria uma hora para responder as perguntas? Eu ouvi todas as perguntas e respondi todas. Detalhista, foi aí que a Natuza contra-atacou e disse assim, 6 minutos em uma pergunta só, candidato? Sem previsão dos ânimos se acalmarem, o bate-boca seguiu. Datena seguiu tentando explicar, dizendo que precisa ter tempo para explicar as principais questões que precisam ser resolvidas na cidade organizada de São Paulo. Mas um assunto como a Cracolândia, Natuza, eu não quero te contradizer, mas você não pode falar de problemas complexos em segundos. A jornalista, então, se posiciona de novo. Candidato, não é esse o ponto. O senhor já ouviu falar numa expressão chamada maninterrupting? Eu falei mansplaining, mas eu errei. É maninterrupting, que é você responder, é você interromper, o homem interromper uma mulher. Maninterrupting. Tô falando certo? Espero que sim. É quando um homem não deixa uma mulher falar, disse a jornalista acusando o Datena. Por fim, o candidato pediu desculpas e se justificou. Me desculpe. Não é esse o meu objetivo. Qualquer entrevistador independente de gênero, a minha ação seria, e sempre foi a mesma. Eu tenho muito respeito pelas mulheres, disse ele, interrompendo novamente a Natuza. Mais uma vez, o senhor não me deixou falar, candidato, teria dito ela. E ficou nesse disse-me-disse, numa torta de climão danada. Ô Bárbara Sarini, aqui no Bora Comentar você pode falar à vontade. Fique à vontade que ninguém te interrompe. Dá até agonia, né, assistir ao vídeo. Eu não assisti a entrevista inteira, então vou comentar aqui com base no climão que aconteceu. E imagino que, de fato, ela tenha sentido dificuldade para fazer as perguntas ali para ele, né? Porque quando ela fala que ele tá 6 minutos numa pergunta só, a gente já entende que realmente a entrevista não estava andando. E a gente, como jornalista, quando tá entrevistando, precisa fazer aquilo render. A gente sabe que tem um tempo ali com a pessoa, né? Ainda mais se tratando de política, tem tempo cronometrado, você não pode dar vantagem para um candidato, né? Em detrimento ao outro. Então, tem todas essas questões aí. E eu entendo que ele queria aproveitar a oportunidade para falar o máximo possível, expor as ideias dele, são assuntos que são profundos mesmo, não dá para você dar uma resposta tão curta, né? Mas geralmente o que acontece em entrevistas assim? A pessoa acaba se repetindo em algum momento, né? Então, quando você se estende muito, numa brecha que a pessoa dá, numa respirada, um gancho, o entrevistador vai lá e puxa uma outra pergunta e segue com o próximo assunto. E aí, pelo que eu entendi, ele não dava nem espaço para isso, né? E aí, quando ela tentava entrar, não conseguia e ele acabava interrompendo. Então, realmente, acho que foi necessária ali a intervenção dela, né? Acho que foi importante ela se posicionar, não só como mulher, mas como profissional mesmo, né? Ninguém quer ser desrespeitado ali no teu local de trabalho. E muita gente não gostou do termo que ela usou, né? Porque já fala, papo de feminista e tal. Muita gente fica com um rancinho quando vem com esses termos, mas às vezes é importante trazer para ver se a pessoa se toca ali, né? Ele falou que, não é porque por se tratar de uma mulher e tal, mas ainda assim nós como mulheres
costumamos ser tão desrespeitadas nesses ambientes, principalmente o profissional, em que as pessoas duvidam muito da nossa capacidade, né? Sempre acham que quando a gente vai fazer algum comentário, alguma coisa, não tem necessidade, e na política principalmente, assim. As mulheres demoraram muito tempo, né, para conseguir um espaço, para conseguir trabalhar, comentar, né, a política era um espaço muito voltado aos homens. Então achei importante ali o posicionamento da Natuza e espero que o Datena reveja, né, porque numa campanha ele vai ter que dar ainda muitas entrevistas, tem debate também com um tempo cronometrado, né? Quando acaba ali não adianta ficar discutindo, acaba no debate, eles tiram o microfone da pessoa. E um político, se ele quer, né, comandar realmente uma cidade, é muito importante ouvir as pessoas, né, ouvir a população. Não é só você falar, você tem que ouvir, acho que ouvir é até mais importante do que você falar, porque a sua fala tem que ser em ações, né, a partir do momento que você se torna um prefeito, por exemplo, você vai falar, mas você tem que mais ouvir o que a população tem a dizer e colocar em prática as mudanças, né, para que a cidade melhore, assim. Então, foi um episódio interessante aí pra gente comentar, e agora vamos ficar de olho em como vai ser o comportamento do Datena daqui pra frente, porque, de fato, você ser um apresentador e agora mudar o seu lugar ali, né, pra você ser entrevistado, nem todo mundo consegue fazer essa troca, né? É uma troca difícil e, assim, de fato, faz todo sentido isso que a Bárbara falou. Acho que você foi impecável aí na sua fala. As mulheres demoraram para conseguir esse espaço que já era ocupado por homens, né? Sobretudo no telejornalismo dos anos 80, 90, 2000, né? Eu acho que com a chegada dos canais de notícias, as mulheres começaram a ter mais destaque e hoje elas são maioria em alguns aspectos, em algumas programações aí de alguns canais de TV, porque a competência é o que tem que ser avaliado nesse caso, né? E não a diferença entre sexos, mas infelizmente isso sempre foi colocado como questão, né? A gente sempre viu majoritariamente os homens assumindo o posto de âncora, de apresentador principal e aquela coisa toda. Nesse caso específico da Natuza, ela teve coragem de peitar o Datena, mas eu já assisti a outras entrevistas que ele fez a mesma coisa. A mesma coisa. Tá? Em outras sabatinas, por curiosidade, eu fui assistir para ver o que ele estava falando, sempre tinha alguma polêmica, e ele realmente não deixava nenhum jornalista terminar a pergunta. Né? Era uma torta de constrangimento constante. E aí eu ia olhar os comentários, porque geralmente hoje tudo é transmitido no YouTube, a maioria reclamando das interrupções dele, porque as perguntas eram pertinentes, mas como ele não deixava os entrevistadores terminarem de concluir, ficava uma resposta mal dada, sabe? Às vezes ele puxava para um outro assunto, para um outro lado, que não era a pergunta do jornalista, e na hora que ele terminava de responder, depois de longos minutos falando sem ser interrompido, aí o jornalista falava, pois é, candidato, mas não era esse o ponto que eu queria falar. Ou seja, ele perdia o tempo e não sanava a dúvida que era pertinente. Jornalista e jornalistas de modo geral, né, eles geralmente pegam assuntos e temas, gente, que vão, de fato, ligar o candidato a uma situação do cotidiano daquela cidade, né? Jornalistas vivenciam o cotidiano da cidade. Então, realmente, uma pena o Datena ter essa postura com a Natuza. E a Natuza foi ótima. Ela foi impecável. E palmas pra Natuza aqui no espaço de comentários. Maravilhosa. Faça mais vezes toda vez que você for interrompida, tá bom, dona Natuza? Um beijo grande pra senhora. O pessoal, a Dilma Leão, agora o Datena será prefeito? Entende tanto dos problemas da cidade? Vamos ver. Ô Dilma, uma coisa é você comentar os problemas da cidade, outra coisa é você resolvê-los, né? E a tarefa de prefeito e governador, ela é muito mais difícil do que o blá 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 dele diário na Band, né? Então, eu acho que ele vai acabar entrando numa fria, dependendo da situação aí que ele fosse envolver. Olha, meus amores, eu preciso do seu like e preciso que você mande seu superchat, assim como a Marcela fez. E a nossa queridíssima Yara veio trabalhar hoje, Schwangueiro? Deve ter vindo, não sei. Não deve estar chegando ainda não, mas deve estar chegando aí.